A Bíblia está repleta de milagres, ressurreições e eventos que desafiam a própria lógica humana. Mas escondida nas primeiras páginas do livro de Gênesis, existe a história de um homem que quebrou a regra mais implacável da nossa existência. A regra de que todos, inevitavelmente, devemos morrer. Seu nome era Enoque. Ele não era um rei com grandes exércitos, não abriu mares e não construiu uma arca. No entanto, ele alcançou um nível de intimidade com o Criador que nenhum outro ser humano jamais havia alcançado. Em um mundo que afundava na escuridão e na corrupção, Enoque caminhou com Deus. E então, de repente, ele simplesmente desapareceu. O que realmente aconteceu com Enoque? Para onde ele foi levado? E quais segredos ocultos o livro que leva o seu nome revela sobre os anjos caídos e o fim dos tempos? Prepare-se, porque hoje nós vamos desvendar o mistério do homem que enganou a morte. Para entender a grandeza de Enoque, precisamos entender o tempo em que ele viveu. Enoque pertencia à 7ª geração a partir de Adão. Ele era filho de Jarede e pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história bíblica. Mas o mundo daquela época não era como o nosso. Era a era antediluviana, o período antes do grande dilúvio de Noé. A terra estava mergulhada em uma violência sem precedentes. A humanidade havia se afastado completamente de Deus. A maldade humana crescia a passos largos, e os homens usavam sua inteligência para criar armas, espalhar o caos e adorar falsos deuses. Foi nesse cenário caótico, onde a santidade parecia impossível, que Enoque tomou uma decisão radical. Ele escolheu não seguir a multidão. O texto bíblico em Gênesis 5:22 é curto, mas carrega um peso eterno. Diz assim: "E caminhou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas." Mas pense comigo, o que realmente significa caminhar com Deus por 300 anos? Caminhar com alguém implica intimidade, concordância e direção comum. Enoque não apenas orava de vez em quando, ele vivia em constante sintonia com o Criador. Ele compartilhava seus pensamentos, ouvia a voz do alto e moldava cada segundo do seu dia de acordo com a vontade divina. Enquanto o resto do mundo corria em direção à destruição, Enoque dava cada passo ao lado do Todo-Poderoso. Imagine a força espiritual necessária para manter esse nível de comunhão em um mundo completamente corrompido. Enoque tornou-se um farol de luz na mais profunda escuridão. E então chegamos ao ápice do mistério. Gênesis 5:24 resume o fim da jornada terrena de Enoque em apenas uma frase enigmática. "E caminhou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Preste atenção nas palavras, "e não apareceu mais." Ele não adoeceu. Ele não envelheceu até o seu coração parar. Ele não foi enterrado por seus filhos. Em um dia comum, enquanto caminhava e conversava com Deus, o véu entre as dimensões se abriu. O próprio Deus decidiu que a terra não era mais o lugar ideal para alguém tão puro. Deus o levou vivo, em corpo e alma, para a eternidade. Séculos mais tarde, o autor do livro de Hebreus no Novo Testamento confirmaria esse evento extraordinário com as seguintes palavras: "Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus." Hebreus 11:5. Enoque quebrou a maldição da morte. Ele foi o primeiro ser humano a ser arrebatado para os céus, mostrando que para aqueles que vivem em profunda comunhão com Deus, a morte física é apenas um detalhe que pode ser superado. Embora a Bíblia dedique poucos versículos a Enoque, existe uma literatura fascinante que expande a sua história de forma impressionante. O famoso livro de Enoque. Apesar de não fazer parte do cânon oficial da maioria das Bíblias modernas, sendo considerado um livro apócrifo ou pseudo-epígrafo, o livro de Enoque era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e pelos judeus da antiguidade. Inclusive, o livro bíblico de Judas cita textualmente uma profecia de Enoque. De acordo com esses textos antigos escritos em seu nome, Enoque recebeu visões profundas dos segredos do universo. Ele teria testemunhado a queda dos vigilantes, anjos rebeldes que desceram à terra, se misturaram com os humanos e geraram os Nefilim,
os gigantes da antiguidade. O livro descreve as viagens de Enoque pelos céus, guiado por arcanjos, onde ele viu os portões do inferno, o trono de Deus e o destino final de toda a criação. A história de Enoque, seja através dos breves relatos de Gênesis ou das profundas visões dos textos apócrifos, nos deixa uma mensagem poderosa e atemporal. Ela nos prova que é possível ser fiel a Deus mesmo quando todo o resto do mundo está desabando. Enoque não esperou o mundo melhorar para começar a caminhar com Deus. Ele simplesmente começou a andar. E o resultado dessa caminhada foi a imortalidade. Para quem pensa que o mistério de Enoque se encerra nas primeiras páginas do Antigo Testamento, a Bíblia nos reserva uma surpresa avassaladora no final do Novo Testamento. No livro de Judas, quase no fechamento das Escrituras, o autor faz uma revelação impressionante. Ele cita textualmente uma profecia que Enoque deixou antes de desaparecer. O texto diz o seguinte: para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Judas 1, 14 e 15. Olhe o impacto disso. Enoque, vivendo milhares de anos antes de Jesus nascer, não apenas previu a vinda do Messias, mas profetizou sobre a segunda vinda de Cristo com seus exércitos celestiais para o julgamento final. Ele foi o primeiro profeta da história da humanidade a alertar sobre o fim dos tempos. Como ele sabia disso? A resposta é clara. Naquelas longas caminhadas com Deus, segredos do fim do mundo foram sussurrados ao seu ouvido. Se entrarmos mais a fundo nos mistérios preservados na tradição antiga, o livro apócrifo de Enoque descreve um dos momentos mais sombrios da Terra, a invasão dos vigilantes. Segundo o texto, um grupo de 200 anjos de alta hierarquia, liderados por um ser chamado Semiasa, rebelou-se contra as ordens de Deus e desceu ao Monte Hermon. O objetivo deles? Misturar-se com a linhagem humana. Mas eles não trouxeram apenas o caos genético que deu origem aos gigantes. Eles trouxeram o conhecimento proibido. O livro relata que esses seres ensinaram aos homens a metalurgia, a fabricação de armas de guerra, os feitiços, a astrologia e até mesmo o uso de cosméticos para a sedução. Em meio a essa contaminação cultural e espiritual, que transformou o planeta em um verdadeiro inferno tecnológico e violento, Enoque foi o único homem escolhido por Deus para ditar a sentença de condenação contra esses anjos caídos. Ele foi o mensageiro da justiça divina no período mais obscuro do planeta. Agora prepare-se para a teoria mais impressionante da teologia bíblica. Existe uma regra espiritual descrita na Bíblia, no livro de Hebreus 9:27, que diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Se todo homem precisa morrer uma vez e Enoque não morreu, isso significa que ele ainda tem um encontro marcado com a morte física? Muitos teólogos e estudiosos do Apocalipse acreditam que sim. No capítulo 11 de Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre as duas testemunhas, duas figuras proféticas e indestrutíveis que descerão a Jerusalém durante o período da grande tribulação. Elas pregarão com um poder avassalador, fecharão os céus para que não chova e farão descer fogo do alto. Quem seriam esses dois homens? A tradição aponta que um deles é Elias, que também foi arrebatado em uma carruagem de fogo sem ver a morte, e o outro seria justamente Enoque. Eles retornariam no fim dos tempos em carne e osso para cumprir seus ministérios finais na terra, enfrentar o anticristo e, finalmente, passar pela morte física para cumprir a lei da mortalidade humana, sendo ressuscitados logo em seguida diante dos olhos do mundo inteiro, seja retornando como uma das testemunhas do Apocalipse, seja aguardando nos palácios celestiais da eternidade. A verdade é que a história de Enoque desafia a nossa mediocridade espiritual. Enoque não tinha uma Bíblia nas mãos. Ele não tinha templos, não tinha igrejas, não tinha hinos gravados no celular e nem redes sociais para compartilhar mensagens de fé. Tudo o que ele tinha era um coração disposto a caminhar na mesma direção que o Criador.
A vida dele nos ensina que a intimidade com o céu não depende da facilidade do tempo em que vivemos, mas sim da nossa fidelidade diária. Ele venceu o sistema do seu mundo pecaminoso apenas dando um passo de cada vez ao lado de Deus. Há um segredo profético escondido não apenas na vida de Enoque, mas na paternidade dele. Quando Enoque tinha 65 anos, ele gerou um filho e lhe deu o nome de Matusalém. Na cultura hebraica antiga, os nomes carregavam profecias e significados profundos sobre o futuro. O nome Matusalém, Metúsela, significa literalmente quando ele morrer enviará, ou sua morte trará o julgamento. Pense na revelação que Deus deu a Enoque. Ao olhar para o seu bebê, Enoque sabia que a vida daquela criança era um relógio biológico para o fim do mundo. Cada ano que Matusalém sobrevivia era uma demonstração da paciência e da misericórdia de Deus para com a humanidade corrompida. E a matemática bíblica é exata e assustadora. Matusalém viveu 969 anos, tornando-se o homem mais longevo da Bíblia. Se você somar a idade de Matusalém quando gerou seu filho Lameque e a idade de Lameque quando gerou Noé, você descobrirá que no exato ano em que Matusalém morreu, as comportas do céu se abriram e o dilúvio inundou a terra. Enoque previu o dilúvio quase 1000 anos antes dele acontecer, através do nome do seu próprio filho. Para além das profecias e dos livros antigos, os teólogos enxergam na história de Enoque um spoiler divino de um dos eventos mais aguardados pela teologia cristã: o arrebatamento da igreja. Na cronologia bíblica, a história se repete de forma perfeita. Veja bem a ordem dos acontecimentos em Gênesis. Primeiro, o mundo entra em colapso moral e violência extrema. Segundo, Enoque é tirado da terra misteriosamente antes que o julgamento caia. Terceiro, o dilúvio, o julgamento de Deus, destrói o mundo antigo, enquanto Noé e sua família são preservados através da arca. Enoque é o protótipo da noiva de Cristo. Ele representa a geração de crentes que, no fim dos tempos, estará caminhando em santidade e profunda intimidade com Deus no meio de uma sociedade corrompida. Assim como Enoque foi levado para o céu antes que as águas do dilúvio lavassem a terra, a promessa do Novo Testamento é que os fiéis serão arrebatados nas nuvens antes da pior fase do julgamento apocalíptico. Ele é a prova viva de que Deus sabe resgatar os seus antes da tempestade. Mas afinal, para onde Enoque foi levado? Ele foi para o mesmo céu que as pessoas vão quando morrem? As Escrituras sugerem algo muito mais profundo. Quando uma pessoa morre na fé, sua alma vai para a presença de Deus, mas seu corpo físico fica na terra, aguardando a ressurreição. Com Enoque foi diferente. Seu corpo físico não foi deixado para trás. Ele passou por uma metamorfose dimensional. Seu corpo de carne mortal foi instantaneamente glorificado e revestido de imortalidade, para que ele pudesse habitar em uma dimensão onde a matéria comum não sobrevive. Ele foi levado para o terceiro céu, a habitação direta do trono de Deus. Enoque habita em um lugar onde o tempo não existe, onde o envelhecimento é impossível e onde a glória do Criador é a única luz. Há milhares de anos, um ser humano de carne e ossos habita os palácios da eternidade, aguardando o desfecho da história humana. A trajetória de Enoque começou com um simples passo de obediência e terminou na eternidade. Ele não precisou de holofotes, não precisou de fama e não buscou o reconhecimento de seu tempo. Ele buscou apenas a Deus. Que a história desse homem que desafiou a morte inspire você a dar o seu próximo passo hoje. Não importa quão escuro o mundo ao seu redor pareça, lembre-se de Enoque. É possível andar na contramão do mundo e caminhar ao lado do Todo-Poderoso. Se você assistiu essa jornada completa até aqui, você faz parte de um grupo seleto que busca profundidade na palavra. Deixe o seu comentário final. Eu escolho caminhar com Deus, para eu saber que você ficou comigo até o último segundo. Mais uma vez, se inscreva se ainda não for inscrito. Deixe seu like e ative as notificações. Nos vemos no próximo mistério da história sagrada. Que o Senhor abençoe a sua caminhada. Até logo!